Olá e bem-vindos a todos! Mais de 100 anos se passaram desde o trágico naufrágio do lendário navio de cruzeiro Titanic. No entanto, os muitos mistérios que cercam seu triste destino nunca deixaram de intrigar cientistas e historiadores de todos os tipos. Porque, se na imaginação coletiva o naufrágio do Titanic é atribuído a uma colisão com um iceberg, muitas teorias foram apresentadas para demonstrar o contrário, ou pelo menos demonstrar que a colisão não é a única causa do naufrágio. No entanto, das mais graves às mais exageradas, essas teorias têm o mérito de tentar responder perguntas que permaneceram sem resposta por um longo tempo e, portanto, tentar levantar o véu de um dos maiores mistérios do século XX. Então, poderia realmente ser que esse trágico naufrágio fosse apenas o resultado de uma negligência grosseira e estúpida por parte do operador de rádio ou do navio? Ou poderia ser porque o posto de observação não viu o iceberg a tempo, porque simplesmente não tinha acesso a um par de binóculos? E se o próprio iceberg não tivesse sido a causa dos destroços, porque o aço do casco deveria suportar choque sem quebrar? Há muitas perguntas confusas que tentaremos responder hoje, enquanto discutimos as verdadeiras razões por trás do trágico naufrágio do Titanic. Comecemos. O Titanic era um navio da frota da prestigiada companhia de navegação White Star Line e foi lançado em 31 de maio de 1911. O gigantesco navio tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, da quilha a lareiras, com um peso total de 46 mil toneladas, sem contar, é claro, o peso dos suntuosos móveis a bordo. Com suas medições extravagantes, o Titanic realmente tinha algo de que se orgulhar, pois na época era o revestimento mais luxuoso e maior já construído pelo homem. Portanto, não é de surpreender que sua inauguração tenha trazido mais de 10 mil pessoas para testemunhar uma nova maravilha da moderna tecnologia marítima. 10 dias depois, exatamente às 12h15, o Titanic ligaria seus motores para iniciar sua viagem inaugural a partir de Southampton, Inglaterra. A bordo estavam 1.845 pessoas, incluindo 953 passageiros e 889 tripulantes, todos muito empolgados por fazer parte dessa incrível aventura moderna. No entanto, durante toda a agitação causada pela grande partida do navio e pelo frenesi de passageiros e suas famílias deixados para trás, o capitão do Titanic, Edward John Smith, percebeu que nenhum navio no porto soara suas sereias de tributo. Porque, como exige a tradição marítima secular, um novo navio que sai de um porto deve ser recebido pelos outros navios presentes, ou corre o risco de ser atingido pelo terrível mal dos oceanos. No entanto, o capitão Edward ainda não estava no fim de seus problemas e, apesar de seu sangue frio como um velho leão marinho endurecido, outro incidente reviveu as velhas superstições que estavam profundamente enterradas em sua memória como marinheiro. De fato, assim que as enormes hélices do Titanic foram lançadas, eles causaram uma agitação gigantesca na água que quebrou as amarras de outro transatlântico. Este último avançou perigosamente em direção ao Titanic a uma distância inferior a 2 metros. Quase não colidiu com ele e causou uma verdadeira catástrofe. No final, havia mais medo do que dano, e o grande navio conseguiu seguir seu curso serenamente, embora secretamente toda a tripulação, liderada pelo capitão Edward, estivesse bastante chocada com estes sinais de mau agouro. No entanto, apesar dos sinistros presságios e incidentes, é claro, o navio estava navegando em um bom ritmo e já havia percorrido uma boa distância, enquanto o navio de cruzeiro estava em pleno andamento entre os passageiros. Em 14 de abril de 1912, por volta das 21 horas, o Titanic já havia percorrido 2.687 quilômetros e estava no meio do Oceano Atlântico, seguindo uma rota de navegação recomendada. Mas, naquele dia, Jack Phillips, o operador de TSF do navio, recebeu pelo menos 5 mensagens de alerta de vários navios, todos avisando o navio da presença de grandes icebergs. No entanto, em vez de seguir e alertar seu capitão, ele preferiu lidar com os telegramas particulares de passageiros ricos, que queriam enviar mensagens para suas famílias. É quase certo que uma maior participação desse infeliz operador de rádio poderia ter mudado o curso desse trágico naufrágio. Mas, infelizmente, o navio ainda estava a caminho, mantendo a sua velocidade máxima, sem saber que a noite já estava caindo, envolvendo-a em sua capa de escuridão, o que lhes traria um destino infeliz. Exatamente às 23h40, quando o Titanic estava viajando a 22,5 nós, ou 41,7 km por hora,
Os dois observadores no ninho do corvo do peitoril ficaram horrorizados ao ver uma enorme montanha de gelo emergindo na névoa. O iceberg primitivo era colossal e poderia ser visto de longe, mesmo naquela noite sem lua, se os dois pontos de vista tivessem sido equipados com binóculos. Mas, novamente, a má sorte foi tão terrível que o único par de binóculos disponíveis em todo o navio foi trancado em um cofre e, infelizmente, a chave não estava disponível. Hoje, mais de 100 anos após a tragédia, muitos especialistas concordam que é devido a detalhes insignificantes como a ausência de um par de binóculos que o Titanic teve esse destino. Mas poderia realmente ser a única causa da terrível colisão que enviou o navio a mais de 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte e matou quase 1.522 passageiros? Sabe-se agora que o rumo do navio poderia facilmente ter se desviado se apenas o operador de rádio tivesse transmitindo suas mensagens de aviso ou se os guardas tivessem binóculos à sua disposição. Assim, trágica colisão poderia ter sido evitada, e o Titanic não teria ficado cara a cara com um pedaço de gelo titânico que o abriu e derrubou, exceto que uma nova teoria virou toda a teoria oficial de afundar de cabeça para baixo. O jornalista irlandês Sinan Moloney, apaixonado pelo famoso transatlântico, apresentou uma hipótese completamente diferente, resultado de 30 anos de investigação sobre esse desastre histórico. Segundo ele, o iceberg que perfurou o casco do Titanic não foi a única causa que enviou esse novo navio para as profundezas abismais. Uma foto inédita do forro foi encontrada em um álbum antigo que não estava aberto há 100 anos, revelando no porto de Belfast, onde foi construído e, de fato, uma misteriosa trilha negra e de distorção aparece subrepticiamente no lado direito do casco, exatamente onde o iceberg perfuraria o navio alguns dias depois. Com base nessas fotos, especialistas afirmam que o navio estava enfraquecido, causado por um incêndio de carvão que eclodiu na sala da caldeira dentro do transatlântico de 269 metros. Disse que o incêndio começou enquanto o navio ainda estava no porto e, de acordo com vários documentos e testemunhos, os bombeiros não conseguiram contê-lo, deixando-o em chamas por várias semanas antes de ser extinguido. A temperatura era tal que ultrapassava 1000 graus Celsius, o que era mais do que o suficiente para amolecer o metal e fazer com que perdesse 75% de sua resistência, criando assim uma deformação no aço do casco. O casco era tão visível e desagradável que o navio teve que atracar do outro lado, e os funcionários foram instruídos a minimizar o problema e escondê-lo dos 2.500 passageiros a bordo. O risco de ir para o mar, apesar desse incêndio a bordo, foi determinado pela vontade da companhia de navegação e das autoridades, por razões puramente financeiras e políticas. Todos concordavam que o navio não deveria ser atracado nessas condições, mas ninguém queria perder dinheiro, e os britânicos não deveriam perder a oportunidade de demonstrar sua superioridade marítima. Portanto, o Titanic deveria ter ficado de lado e adiado sua data de partida inaugural até que os reparos graves pudessem ser feitos no casco danificado, o que impediria a perda do Titanic e de seus passageiros. Mas o que aconteceu foi escrito, como eles dizem, e à medida que mais e mais cientistas estudam o assunto, cada vez mais se aprende sobre essa infeliz combinação de circunstâncias e a natureza quase inevitável do naufrágio. É como se a própria natureza se unisse contra o Titanic e quisesse apenas uma coisa: afundá-la. Portanto, a própria presença de um iceberg nesta parte do Atlântico na noite da tragédia teria sido causada por uma superlua cheia, o que em astronomia significa que a Lua estava no ponto mais próximo da Terra. É considerado a atividade lunar no sistema de marés do nosso planeta. Essa incrível proximidade Terra-Lua nunca tem consequências sérias. Esse fenômeno extremamente raro, que ocorreu pela última vez em 796 e é improvável que ocorra novamente até 2257, poderia ter criado marés tão fortes que teriam arrastado todo um exército de icebergs para o sul, a caminho da viagem inaugural do Titanic. Mas, apesar de todas as histórias dos sobreviventes da tragédia e de seus socorristas, apesar de todas as investigações e documentários, e apesar de todos os sinais fatais que acompanharam sua travessia, o Titanic continua sendo um grande mistério que ainda está enterrado em todas as profundezas abismais do Oceano Atlântico. Muitos rumores nunca foram levados a sério, embora relatados por várias fontes e publicações sérias, sem dúvida, porque seu lado paranormal e bizarro os fazia parecer indignos de discussão. Portanto, disse que muitos navios passariam por tempos muito difíceis apenas na área de naufrágios e observariam várias anomalias.
Há muito tempo se diz que John Jacob Astor IV, o passageiro mais rico do Titanic e retornando de uma lua de mel no Egito, teria trazido uma múmia com ele na carga do navio. Dizem que a múmia, perturbada em seu descanso eterno, lançou uma terrível maldição sobre o navio, atraindo a ira de Poseidon sobre ele. Outros eventos também foram ignorados, como o avistamento de um navio titânico coberto de algas, observado em 1913 pelo comandante do Lucilius no Atlântico Norte, ou o Titanian, um navio britânico afundado por icebergs que aparecem do nada. O observador do Titanian nasceu em 15 de abril de 1912, às 2h20 da manhã, no mesmo dia e horário em que o Titanic afundou tragicamente. Seria uma mera coincidência? Ninguém pode saber. Mas o trágico naufrágio do Titanic permanecerá ancorado na memória humana coletiva como um dos piores acidentes marítimos de todos os tempos. E sem trocadilhos, a pouca verdade que cerca esse desastre que conhecemos até hoje é apenas a ponta do iceberg, e ainda resta muito a descobrir. Então, o que você acha das reais razões do naufrágio trágico do Titanic? Você acha que todas essas novas teorias são realmente plausíveis? Dê-nos a sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de colocar um polegar azul, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até amanhã, ao mesmo tempo, no mesmo canal, para um novo vídeo.